nessa segunda-feira novamente com a live Hermes e Thanatos. Prazer imenso estar aqui com vocês, começando a semana sempre com uma energia boa, sempre com novas conversas, assuntos interessantes. Enquanto o pessoal está entrando aí, é importante a gente fazer uma recapitulação do que a gente falou na live passada, né? Essa é uma série de lives que eu propus para a gente fazer realmente um estudo aberto sobre mitologia, autoconhecimento e principalmente para a gente fazer uma análise da sociedade brasileira hoje, dos desafios que nós estamos passando e de todas as influências e as características que são inerentes ao nosso povo. Então o pessoal está entrando por aí, né? Lá o pessoal da Carpedinho, o Hugo está aí, a Cris, né? Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Hugo, que eu convidei para a gente conversar um pouco sobre o mito de Hermes, né? Uma das partes dessa ideia de fazer esse diálogo, né, entre Hermes e Thanatos, e aí hoje a gente vai conversar com ele, né? O Hugo, ele é psicólogo clínico, professor, pesquisador. Bom dia, vamos entrando aí, né? Sejam bem-vindos a todos que estão entrando agora, quem está assistindo depois, sinta-se à vontade aí, né? A proposta é fazer um estudo aberto e fazer uma troca junto com vocês, né? Então hoje nós vamos conversar sobre Hermes, né? No encontro passado, na live passada, eu falei sobre o Eneagrama, sobre a personalidade tipo 7 e as características do povo brasileiro, né? As características que são nossas. E falei um pouco sobre o mito, né, de Hermes e de Thanatos. E hoje o Hugo vai falar um pouco mais sobre a sua visão de Hermes. E então eu vou chamar ele aqui para a gente já começar a conversar. Não vamos perder muito tempo. Vamos aguardar aí. Olá, Hugo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Você está me ouvindo bem aí? Tá tudo Estou ouvindo certo? bem. E você? Ouve Não, bem? aqui tá tudo bem. Sim, Excelente. sim. Então, Comunicação é Hugo, eu estava importante, falando né? aqui. Hermes. Ah, não, com certeza. Não, eu até falei, a gente conversou antes, né? Eu acho que o espírito de Hermes vai estar aqui rondando a gente para que a informação seja realmente passada, né? Eu acho que o intuito é Sim, justamente isso. de O fato. pessoal de Fortaleza está dando um salve aí. Eu não sei quem que é, talvez deve ser a Cris aí do Carpedinho, não sei quem que é que tá atrás aí. Excelente. Então, eu estava falando um pouco, né, recapitulando um pouco. Eu acho que é importante, né, o pessoal que está chegando, às vezes tem gente que não viu a live passada e tem pessoas assim que também não conhecem muito sobre o Eneagrama ou mitologia, o que é isso aí, né? Então, na live passada eu falei um pouco sobre o Eneagrama. Quem Uhum. quiser pode assistir, né, na gravação anterior, sobre a característica do tipo 7. Olha a Cris lá do Carpe Diem. Ela está assistindo aí. Você conhece ela? Vocês vão fazer uma live juntos, Conheço. né? Quinta-feira, sobre a morte. Legal. Bom estar com você aqui, Cris. Então, eu falei sobre as características do tipo 7, o que tem isso a ver com a cultura Brasil, né? Sim. E aí, principalmente na questão da gula, né? O pecado da gula. Porque o Eneagrama tem essa característica, né, Hugo? Não sei até que ponto você conhece aí o Eneagrama, mas ele trabalha muito com o conceito dos pecados e das paixões. Isso é muito interessante, porque a gente pode fazer realmente a ligação entre esses estados emocionais e toda a questão da psicologia e o que os mitos podem nos ajudar, né? Então, acho que esse é o caminho do nosso diálogo, né? Talvez seja por Exatamente. aí, pelas paixões e virtudes, né? Isso é importante pontuar, que o Eneagrama, ele não traz só o conceito de paixão, mas virtudes, que são os contrapontos, os opostos, né? Então, Sim. a virtude é aquilo que é quase o antídoto da paixão, o antídoto do pecado, aquilo Uhum. que é o oposto dela, né? Ah, E aí falei um pouco do mito, né, de Hermes e de Thanatos, bem por cima, assim, para a gente poder introduzir. E aí eu queria que você colocasse um pouco, assim, da sua visão do que é o que representa Hermes, quais são as origens, né, uhum. e desse mito, desse deus grego aí. Perfeito. Então, Felipe, Hermes, né, filho de Zeus, né, e filho de Maia também, né? Então, ele nasceu numa caverna, né? E aí, logo que ele nasceu, ele começou a andar, né? O que é um fato impressionante, até mesmo para um deus, né?
E aí, logo que ele saiu da caverna, viu uma tartaruga, matou essa tartaruga e pegou o casco dela, né, e fez um instrumento dela, né? E aí, a próxima coisa que ele fez, né, foi roubar o gado do próprio irmão, né, 50 cabeças de gado, se eu não me engano, né, o gado de Apolo, e fugiu, né, e fugiu com todo esse valor, né, com toda essa carne, essa proteína, ah, e foi embora, né, foi embora sem deixar rastros, né, ele já era muito inteligente, muito astuto, né, muito esperto, então ele fez com que os caminhos, né, das patas do gado não fossem vistos, né? Então ele fez o caminho contrário. Ah, e aí ele fez também um sacrifício, né, de um gado, né, de uma cabeça para os deuses, né, mas ficou com a maior parte deles, né? E Apolo, né, como é o deus do sol, né, como ele tem acesso a tudo, né, como ele é pura luz, né, ele é um representante da consciência, né, então nada escapa a Apolo, né? E aí ele suspeitava desde o começo que era Hermes, né, que estava metido aí com essa história um tanto estranha, né, e aí ele descobriu que de fato era Hermes, né, e ah, cobrou do seu pai, Zeus também, né, eles eram irmãos, que Zeus fizesse algo acerca disso, né, Zeus não estava tanto afim, né, por assim dizer, e achava que as considerações e argumentos de Hermes eram até mesmo cômicos, né, engraçados, né. E um fato interessante é Uhum. que Hermes ele não mentia, né, ele ocultava a verdade, né, e para ele uma coisa não era outra, né. Ah, mas assim para deixar as coisas equilibradas, né, houve um momento de troca, né, onde ah, Hermes, né, deu uma paixão, né, pro Apolo, né, que era esse instrumento, Uhum. né, a lira, que Apolo tinha ficado apaixonado, né. Eu falo isso pensando até na questão da paixão, né, que você colocou do Uhum. Eneagrama, né, e em troca Hermes recebeu o caduceu, né, que é um instrumento, né, com grande poder, né, um instrumento que pode trazer o sono aos homens, ou seja, a morte, assim como pode os despertar, né, pode fazer com que as pessoas acordem, né. Então é um instrumento tipicamente hermético, né, representa essa Uhum. dualidade, né, essa sombra, né, esses dois lados que são integrados, né. Existe uma história onde Hermes, né, que era um andarilho, né, ele estava passeando, né, de uma cidade para outra, e aí no meio dessa viagem, né, no meio dessa passagem, ele encontrou duas serpentes, né, que estavam brigando uma com a outra, né, que estavam em conflito, né? E aí o movimento que ele fez foi colocar o bastão, né, no meio dessas duas serpentes, né? E aí instantaneamente elas começaram a entrar em uma espiral, né? Começaram a acender naquele bastão, né? E aí a origem do poder dele também é dita que sai daí, né? Eu tô olhando muito pro lado porque o meu cachorro tá aqui, ele é um filhotinho. Aí ele, ele gosta de causar, gosta de chamar a atenção, Destruição. né? Pois é, Chamada. destruição. Mas enfim, o Jim, peraí, Tem um agente do caos aí, então. é o deus da fúria, né? Odin, mas enfim, né? Então, o Hermes representa essa transição, né? Essa transição de estados, né? Essa mediação, essa comunicação. Então, por isso ele era um deus muito cultuado, né? Um dos deuses mais cultuados, né? Ah, por aquele mundo antigo como um todo, né? Não à toa ele foi um dos principais deuses a ser sincretizado, né? Em outras religiões, né? Então a gente tem o Tote, por exemplo, no Egito, né? O Hermes, Trismegisto, né? Então existem várias versões, várias variações, né? E ele representa isso, né? O deus da comunicação, sobretudo, né? Lá entre o mundo dos deuses, né? O Olimpo, com o mundo dos mortos, né? O Hades, né? Então ele era o único Deus capaz de andar tanto
né, nesse lado superior, nessa esfera virtuosa, por assim dizer, assim como nesse lado das paixões, né, do pathos, né, do exagero, da doença, da Sim. morte, né? Então, É, e, é, pode. e é interessante que você comentou assim, e vários aspectos que você foi me falando me lembraram justamente da virtude que fala sobre o tipo 7, da virtude da temperança, né? Uhum, Que é aquilo que contrapõe a gula, né? Ou seja, o tempero tem a ver com equilíbrio, né? Com dosar, né? É aquela tem a ver com contenção, com suavidade, né? Com você equilibrar esses opostos. E quando você me fala sobre essa troca de presentes, né? Da sim, lira pelo caduceu, né? E tem a ver um pouco com esse movimento que ele já desde pequeno, né? Já tem mostra essa intenção de equilibrar as coisas, né? De saber que eu pisei na bola com meu irmão, né? Então, sim, para eu conseguir me relacionar com ele, eu preciso sacrificar algo que é caro para mim, porque é aquilo que ele inventou, né? Imagina uma invenção de uma personalidade assim, um Deus tão inventivo. Eu imagino que seria algo muito caro para ele, né? Aquele instrumento. E de fato ele entrega, né? E eu acho que ele não pede nada em troca, ele entrega de, de coração mesmo, boa né? Como pro vontade. irmão, de boa vontade, exatamente, como uma forma de equilibrar aquilo que ele já tinha feito, né? Uhum, Isso tem a ver com uma característica nossa, até inclusive como brasileiro, de contemporizar a situação, né? A gente tem um pouco dessa tendência, né? Eu percebo assim, né? sim, Então a nossa diplomacia, né? Se você for ver, nós somos conhecidos justamente por essa capacidade de integrar, de conversar com todo mundo. Então a gente conversa com os Estados Unidos, conversa com Israel, conversa com a uhum, China, né? A gente tem essa capacidade diplomática, apesar de que hoje a gente vê que isso acabou se perdendo, né? Depois esses novos governos que vieram, né? sim, Mas existe uma capacidade de diálogo, né? De possibilidades de troca, né? uhum, E isso se representa até na imagem que você falou do caduceu, né? Ele como andarilho, encontrando duas cobras que estavam brigando uma com a outra, e ele intermedia e equilibra elas de forma a se tornar algo que possa trazer justamente o equilíbrio para as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo em que é uma energia que promove uma dissociação, né? Uma mudança, uhum, uma inversão de opostos, ela promove isso para trazer um equilíbrio, né? exato. E a paixão da gula, justamente, ela traz assim, é uma fixação por estar sempre transmutando, né? E não com o intuito de trazer o equilíbrio, né? E Perfeito. às vezes acaba exagerando na dose, né? Sim, exatamente. Se a gente for ver, né, é como se Hermes tivesse duas fases, né? Uma que era esse bebê, né, ou essa criança, né, que sai pelo mundo, né, fazendo o que quer, porque realmente pode fazer isso, tem habilidades, né, tem um talento inato, né, algo que é herdado, né, de certa forma, ah, que a gente pode associar a uma inteligência, né, possivelmente, e uma criatividade também. Mas isso daí tudo representa um dinamismo nessa primeira fase, né? Então ele quebra com o status quo, né? Então Apolo está ali vigiando aquele gado, né? Que é um trabalho super pacato, né? Super tedioso, né? Mas necessário, extremamente necessário, né? E que representa o valor, né? O valor mundano, né? E aí ele rouba, né? Assim logo de cara ele mata um animal, né, transforma esse animal e aí ele rouba o que está lá, né, o valor alheio, né, para si, né, e cria, ele vai criando outras coisas, né, e aí isso tem de fato muito a ver com uma destruição, né, mas pegando esse símbolo da troca de presentes, né, isso daí tem a ver com um gesto de apreciação, né, uma consciência que evoluiu, que foi mais elaborada, né? E que se importa mais com os outros também, né? Então, esse é um ponto muito interessante, né? Então, é um dinamismo, é uma ruptura que causa uma nova construção futura, né? Então, é por isso que Hermes é muito importante, né? Por isso que
ele está muito associado à prática da psicoterapia, né? Antes da psicologia estava associado à medicina, né? Então ele está associado a tantas áreas, né? Inclusive áreas como a própria comunicação, né? Justamente por isso, né? Então ele promove o novo, né? Ele é um Deus que traz a novidade, né? E a novidade não necessariamente tem que vir através de uma, assim, de uma total desconsideração pelo antigo, pelo anterior, né? E eu acho que é isso que Hermes, né, quando ele é julgado, né, ele aprende, né, assim, que eu posso me conectar com os outros, né? E aí ele vira justamente esse Deus, né? Esse Deus que é um mensageiro, né, que traz as mensagens divinas, né, para os homens, né? Uhum. E traz esse amadurecimento, né? Que você falou quando ele aprende, né? Ele cresce, né? A gente Hum. percebe que é todo esse movimento dele, essa intenção dele de mudar o status quo, né? De Aham. transformar, né? E é uma força tão grande que ele enganou Apolo, né? Quem que engana Apolo? Como você falou, né? Nada escapa dele, da consciência, né? E ele, com dias de vida, horas de vida, né? Ele enganou o próprio irmão. Então, quer dizer, ele tem essa potencial, né? Mas quando ele percebe que ele conseguiu chegar no pai dele, né? Em Zeus, né? Ele conseguiu integrar, ele conseguiu encontrar e através dessa troca, né? Estabelecer um relacionamento com o Olimpo, né? Com os deuses ali, ele se torna um dos deuses mais importantes, o representante de Zeus, né? Exato. Realmente ele é o representante, né? Ele age como se fosse, muitas vezes, né? O porta-voz, né? Ele é o porta-voz dos deuses, né? E isso traz justamente esse amadurecimento. Isso eu queria pontuar uma coisa no Enneagrama, eu trouxe até o símbolo aqui para a gente entender, porque o tipo 7, ele tem uma característica infantil, assim, ele é o arquétipo do puer mesmo, né? Então, a Perfeito. criança que tem esse paladar infantil, sabe? Uhum. Que gosta muito do doce, e daí não Uhum. sabe comer direito. Isso, fazendo a analogia da gula, né? Não sabe comer Perfeito. direito. Então, a chamada de crescimento do tipo 7, e aí a gente pode entender, né, a nível social mesmo, do nosso coletivo, é um amadurecimento, é se Uhum. tornar adulto, é usar essa energia de transformação para poder integrar. E aqui no ponto, vocês estão conseguindo ver aqui, Dá para né? ver, sim. A gente tem, o Enneagrama, nós temos essas energias, são 9, né? E Uhum. você percebe que tem linhas aqui, né? Setas, que ligam umas às outras, né? E o tipo 7, ele está conectado muito fortemente com o ponto 1 aqui, tem uma Uhum. flecha, né? Essa flecha que vai para cá. E o ponto 5, né? Tá? Outra flecha que vem para cá. Uma é contra a flecha e outra é a favor da flecha. Perfeito. E esses dois pontos, eles representam o amadurecimento, né? No sentido que o tipo 1, para quem conhece o Enneagrama, sabe que ele traz um arquétipo do adulto, né? Então, é um tipo que é muito organizado, né? Ele tem uma busca pela concretização, né? Uhum. Por executar tarefas, e às vezes é um pouco rígido, né? Um pouco rígido naquilo que ele quer fazer, né? Precisa Sim. ser feito do modo dele. E tem uma noção muito bem certa, assim, de certo e errado, né? Muito bem colocada na cabeça, né? Um Sim. tipo muito moralista, tende ao moralismo, assim, sabe? Então, lembra muito esse adulto, né? A criança que se torna adulta e às vezes reprime algumas coisas e acaba trazendo em si essa responsabilidade, né? Perfeito. De concretizar a vida. Ao Uhum. contrário, o tipo 5, né? Que é essa parte de baixo, Uhum. né, do Enneagrama, caracteriza já o arquétipo do ancião, do Uhum. velho, né? Então, que traz mais aquela questão da sabedoria, mas também tem o perigo do apego às coisas materiais, apego à vida, né? Que é justamente a fase da velhice tem muito Sim. essa luta, né? Entre o que eu sou de verdade, o que eu tenho de sabedoria que eu posso transmitir e o que eu guardo para mim mesmo, porque eu não quero doar, que eu não quero compartilhar, né? Uhum. Então, aqui percebe-se assim que existem caminhos do ponto 7 para integrar um adulto e integrar um velho sábio, né? Eu Sim. acho que Hermes, né,
em algum momento, ele representa esses dois, esse adulto responsável que concretiza, mas também representa um velho sábio, aquele que traz, que é um mentor, né? Muitas vezes ele age como um mentor com os heróis, assim, né? Nas Exatamente isso, histórias. Felipe. Tanto é, né, que ele era considerado um andarilho justamente porque ele era um estrangeiro, né? Ou seja, ele era aquele que vinha de fora, né? Então ele adentrava nessas pequenas civilizações, nessas pequenas cidades, né, nesses vilarejos, né? E ele tinha um conhecimento, né, que era assim que foi conquistado, né? Então ele podia oferecer ali algo de novo, né? Como se ele vinha para oferecer uma dose de sabedoria mesmo, né? A esses espaços, né? Então ele traz uma renovação, né? Então a gente vê, né, que o Deus estava anteriormente obcecado, né? Que vivia uma compulsão pelo novo, né? Ele aprendeu a unir, né, esse novo com outros contextos, né? E aí isso daí é uma sabedoria, né? Porque é algo prático, é algo que você consegue aplicar, né? Ah, quando os romanos, né, invadiram aquela área ali, né, que hoje em dia é a Alemanha, né? Eles logo de cara, né, perceberam que o chamado deus Odin, no fundo era Hermes, né? Então, Odin, ele tem essa representação, né, de ser aquela pessoa que tem um olho para fora e um olho cego, ou seja, um olho para dentro, né? E ele era esse andarilho, ele era esse viajante, entendeu? Ele era essa pessoa maltrapilha, né? Assim, que ninguém dava nada para ele, né? Mas ele trazia uma possibilidade de renovação, né? Ou destruição também, né? Dependendo da atitude daquele coletivo ou daquele indivíduo, né? Então isso daí é uma transformação, né? A gente consegue ver essa passagem, né? De um Deus que está vinculado a ser um eterno adolescente, né? Tanto é que a maior parte das estátuas de Hermes, né, são dele adolescente, né? Uma figura esbelta, né? Alta, sem barba, sem pelos, né? E com cara de menino ainda. E as outras partes, ou as outras estátuas são de um Deus com uma barba enorme, né? Um Deus que é fálico, né? Que muitas vezes tem até mesmo nas estátuas, nas pinturas, né? Um falo ereto, por exemplo, né? Então isso aí representa um poder, né? Um poder de transformação, né? Sim, sim. E a gente pode considerar até Odin, assim, a figura mais envelhecida, né, de Hermes, talvez, não sei. Sim, com certeza, com certeza. É. E Odin ele E, precisou se sacrificar, né, para isso, né? Ele precisou ficar 9 dias e 9 noites, né, pendurado em uma árvore, ou seja, um estado de suspensão, né? Hermes, ele é um deus que representa a encruzilhada, né? O encontro dos opostos, né? O encontro dos caminhos, né? Ah, como você se lembra lá na aula que eu dei pelo labirinto, né? Encruzilhada vem de em cruz, né? Ou seja, você está, né, sofrendo com essa tensão desses opostos, né? Com esses princípios, com essas ideias divergentes, né? Mas que você sim, pode, em alguma medida, procurar simbolizá-los, então você pode conseguir conciliar, né? Por mais que seja um caminho temporário, muitas vezes, né? Dificilmente você encontra uma paz até o resto da sua vida, né? Mas você consegue encontrar o X da questão, por assim dizer, né? Você consegue uhum, encontrar o aspecto principal daquele problema e relacionar ele, né? sim. E tem a ver com passar por uma crucificação, né? Um momento difícil, né? Um momento complicado, de escolhas Exato, e de renúncias, né? De sacrifício mesmo, né? E falando exatamente. em encruzilhada, eu acho que você tocou num ponto assim que a gente pode se identificar muito bem onde nós estamos hoje, né? Aqui no Com Brasil, uma certeza. encruzilhada das mais complicadas e difíceis, né? Porque esse isolamento social para nós brasileiros aqui está sendo muito difícil, né? E eu acho que esse espírito da, dessas desse Deus
que quer mudar a todo custo, né, a todo momento, essa faceta mais jovem de Hermes, mais infantil, assim, né, Uhum. os primeiros anos dele, eu acho que a gente está sendo levado muito por ela, né, das soluções mágicas, de tentar se aproveitar, de tentar enganar, de não assumir, né, os defeitos, né, aquilo que fez, né, eu acho que eu queria que você comentasse como é que você vê hoje, né, com relação a essas características todas que nós estamos pontuando de Hermes e tal, sobre essa energia que ronda, né, os nossos tempos, principalmente aqui, né, com relação ao que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Sim. Eu acho que, primeiramente, né, esse é um problema global. A gente vê isso no É, mundo por inteiro, né? Então, é um problema nosso, né? Eu acho que a gente fica mais afetado aqui no Brasil com tudo isso porque é uma quebra com a persona, né? Então, aquele jeitinho brasileiro, positivo, entendeu? Tudo aquilo que a gente se identificava com, né, o futebol, o samba, né, assim, a beleza natural, assim, tudo isso, de certa forma, está em um estado alternado, né? Assim, muita coisa mudou, né? Então, a gente não tem aquele apego com o aspecto superior, né, que faz com que a gente se sinta bem, confortável, né? Faz principalmente com que a gente se identifique com algo positivo, né? Então a gente caiu nas sombras, né? A gente caiu nesse Hades, né? Nesse abismo, né? E uma vez que é. você entra no Hades, né? Que você come algo, né? Que você tem gula, né? Você fica aprisionado lá, né? Ah, então é Que nem algo, Perséfone, né? Você está falando é, da Perséfone, né? exatamente, né? Então é muito complicado, né, isso que a gente está vivendo, e vem desde os tempos da nossa origem, né? Tem um grande pesquisador junguiano, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, é o Roberto Gambini, né? E ele tem duas grandes obras, né, onde ele faz uma espécie de diagnóstico, né, do povo brasileiro, né? E aí ele fala, né, que basicamente existiam dois eixos, né? Um eixo europeu, branco, português, né? Que estava passando por um período de renascimento, né? Renascer. E aí ele precisava ir para fora, né? Precisava sair daquela Europa, né? Precisava sair daquela velha mãe, né? E partir para a vida, né? E aí ele pega esse vento, né? E aí se taca para longe, né? Se taca nesse mistério e acaba aqui, né? Nessa terra paradisíaca que é o Brasil, né? Ah, e aí, né? Ele fica maravilhado, né? Acho que é o paraíso mesmo, né? Enfim, e ao mesmo e é muito inconsciente, né? Ele ainda carrega uma malícia e uma ingenuidade, né? Ao mesmo tempo. E aí, por outro lado, né? A gente tem os povos originários, os índios, né? Que eram pessoas que estão aqui há milhares e milhares de anos, né? E que têm uma cultura extremamente rica, né? E tem um tipo de comportamento completamente oposto nessa perspectiva ah, europeia, né? Essa perspectiva ocidental. E aí é como se fosse um outro princípio, né? O Roberto Gamini fala que eles são eróticos, né? Eles prezam pelo eros, né? Eles prezam pelo espírito de conexão, né? De afeto, É, né? é. Completamente contrário ao europeu, né? Que está Uhum, prezando ali pelo logos, né? Pela palavra, pela uhum. ideia, pela abstração, né? Pelo legado, né? Então é como se fossem dois eixos, né? Então a gente tem um eixo vertical, né? Que é esse eixo que está relacionado ao poder, né? E tem esse outro eixo, que é esse eixo horizontal, né? Que enxerga que todos são iguais, né? Que está Tá ligado relacionado com o amor, né? O Eros. ao amor, ao eros, né? E se você botar esses dois juntos, né? Você tem uma cruz, você tem um X, você tem uma encruzilhada, né? Então você tem um ponto de encontro, né? E uma coisa muito interessante que o Roberto Gambini fala, né, é que isso poderia ter sido uma possibilidade real de transformação, né? Mas do jeito que esse encontro se deu, né, foi um encontro marcado por enganos, né? Um encontro marcado por estupros, né? Um encontro marcado por negações, né?
Então, Traições. traições, né? Então, o português vinha aqui, né? Dava alguma tranqueira para o índio, né, um espelhinho, né? Aí o índio dava todo o ouro para ele, por exemplo, né? Então a gente vê assim, esses dois polos, assim, né? Muito afastados, né? Existe um abismo entre eles, né? E aí na nossa persona, né, eu acho que talvez a gente não tenha mais isso, mas até pouquíssimo tempo atrás a gente achava que éramos assim um povo miscigenado, assim, um povo integrado, né? E aí o Gambini fala que isso só aconteceu na carne, né? Isso só aconteceu na parte mais superficial, entendeu? Só na genética, né? Mas que em termos psicológicos, né, isso não sofreu uma transformação, né? Não houve essa transformação psicológica, essa integração entre o branco, o índio e o negro, por exemplo, né? E a gente sofre muito com isso, né? Boa parte dos nossos conflitos saem daí, né? De não entender essas raízes, né? E são conflitos que 500 anos depois ainda perduram, né? Então a gente está aí nessa encruzilhada há muito tempo, né? E uma máxima interessante, né, que o povo brasileiro tem, né, que o Brasil, né, é o país, é o país do futuro, né? É a próxima grande potência, entendeu? Brasil assim, Tem tudo para dar certo. tem tudo para dar certo. Deus é É brasileiro. o gigante adormecido, O né? gigante adormecido, exatamente. Então, o Jung ele fala, né, que a consciência, né, muitas vezes ela tem um mecanismo que ele chama de apotropaico, né? Isso aí é uma palavra estranha que fala assim que a gente se engana o tempo inteiro, né? Então, o Cabo da Boa Esperança, na verdade, era um dos lugares mais tempestuosos assim para se passar, né? E representava uma morte, né? Mas a gente dava um nome que é de Boa Esperança, né? A gente dava um nome bom para não ficar toda hora lembrando daquele grande perigo, né? Então, aqui no Brasil a gente tem isso, né, o tempo inteiro, né? A gente está toda hora se enganando, falando, não é bem assim, olha isso, sei lá, que lá, mas é muito complicado. É muito complicado, né, a situação que a gente vive. E, assim, isso tudo, né, que a gente está passando agora, né, durante a pandemia, isso só se acentuou, né? Só se tornou ainda mais inflexionado, né, mais acentuado. Ah, não sei se eu falei E sem demais. contar, né? Não, e sem contar as inúmeras tragédias que se passaram, né? Eu estava fazendo esse tempo uma memória, assim, eu acho que desde 2013 a gente não tem um sossego aqui nesse país, né? Ah, São coisas inacreditáveis, né? A gente tem o rompimento das barragens lá, que foram duas vezes sim, consecutivas, assim, quase, né? Coisas terríveis, assim, aconteceram, né? Os incêndios, né? Essas tragédias, assim, né? Até inclusive no futebol, né? A nossa tragédia no futebol é uma coisa inacreditável, coisa que a gente não estava passando. E parece que tem algo que nos lembra justamente isso que você falou. Olha, existe algo de podre aí, né? Existe uma sombra muito densa aí que vocês não estão olhando. Vocês ficam perfeito. só pensando nesse futuro que há de vir, né? Uhum, Esse futuro, esse potencial do brasileiro, do gigante adormecido. Só que para realmente concretizar tem que fazer muito trabalho, né? muito E trabalho. parte disso é esse resgate dessa herança traumática, eu acho, desses três grupos étnicos que se encontraram, né? Os índios, os negros e os portugueses, né? E as outras e o branco, né? Digamos, vamos falar o branco Uhum, europeu, né? Que veio para cá, né? E de fato, né, todos nós queremos, a maioria do povo brasileiro se identifica muito mais com o branco europeu, e uhum. talvez isso venha mostrar assim, por que que a gente sempre escolhe o caminho do outro, né? A gente nunca traça a nossa própria história, né? A gente sempre importa, né? Mitologias, a gente importa Política, né? costumes, né? A própria política, E né? Perdão. não pode falar, pode. Se você for ver, né, a gente está
toda hora importando, né, isso que é do outro, né, o caminho geral, né? O Jung, ele falava sobre isso, né, que é uma inspiração nietzschiana que ele tinha, né, que se você estiver vivendo, né, a via geral, você não vai se encontrar, você não vai achar o seu caminho, né? Porque você não está andando pela via ela, né? Você não está ali passando por um perigo e abrindo espaço, né, para se encontrar, para se deparar com um fenômeno novo, né, que pode representar exatamente isso, né, que Hermes representava, um estado de renovação, né, de você ser regenerado de alguma forma, né, de você passar por uma transformação, né, de você transcender um estado passado em nome de algo futuro, né? E a gente não consegue passar por essa transcendência, né? Em boa parte porque a gente não consegue concluir, né? Essa marca do Puro Eternos, né? Se eu fosse resumir, né? A Von Franz coloca que é viver uma vida provisória, né? É viver uma vida, né, de atalhos, né? Ela traz até uma imagem para comparar que é o macaco, né? O macaco ele não está disposto a andar ali, né, com os pés no chão, né? Passar por esse trabalho, né? Passar por esse caminho, né? Então ele pula de galho em galho, né? Em nome do que está ali na frente dele, né? Em nome daquele prazer ali, pronto, né? Então a gente tem muita dificuldade em concluir, em finalizar, né? E eu acredito que a gente tem muita dificuldade com essa parte finalista, né? Que é um princípio que o Jung coloca na psicologia dele, né? Então existe um princípio causal e existe um princípio final, né? Teleológico, telos, né? É uma meta. Então a gente não alcança as metas porque o nosso passado ainda é muito sombrio, né? A gente não foi capaz de analisar o nosso passado, né, de uma forma verdadeira, né, de fazer uma real confissão, né, sobre a nossa história, né, sobre o nosso histórico. Então, como é que você vai alcançar um futuro, né? Como é que você vai alcançar um sonho se esse sonho é completamente ilusório, né? Se você não tem uma base segura para conseguir sair de lá, né? Em nome de algo diferente, algo novo. Sim. E a figura do macaco que você falou, a gente traz também no Eneagrama, fala muito do tipo 7 como macaco mesmo. É aquele que vê o fruto, come um fruto de uma árvore, e aí vê o próximo fruto, ele vai, pula na próxima árvore, e ele vai de fruto em fruto, né? Até acabar os frutos, né? Se depender dele, nada mais nasce, né? Ele vai só consumindo, né? Uhum. Esse estado emocional desse consumo voraz por aquilo que é Exatamente. bom, por aquilo que é gostoso, né? Por aquilo que é prazeroso, né? Só que esse Exatamente. prazer mental e que não satisfaz, sempre precisa mais, né? E eu estava pensando sobre a origem desse estado emocional, e o Evagrio, que é um dos padres do deserto, né? Um Uhum. dos grandes pensadores aí, e que participou, né? Ele tem vários tratados em que ele fala sobre as paixões, né? E ele fala da gula e do orgulho como os primeiros pecados, os pecados originais, né? Sim. Ou seja, é o que fez com que o homem saísse do paraíso, né? E eu acho que Sim. tem muito a ver com isso, essa questão. Primeiro, o orgulho de querer descobrir os segredos do mundo, né? E querer ser Deus, querer esse engrandecimento. Uhum. E o segundo, essa gula que faz com que eu queira mais e mais desse conhecimento, né? Sim. E isso tem muito a ver com relação à mitologia de Adão e Eva, né? É uma serpente que oferece um fruto, e é um fruto do conhecimento, Uhum. do bem e do mal. E é isso que faz com que eles saiam desse paraíso, né? E eu fico pensando o quanto que essa gula, que tem a ver com tem uma ligação com informação, né? Eu lembro que eu vi até um vídeo do Jordan Peterson que ele faz essa relação do fruto com informação, né? Ou seja, a informação é aquilo que nos dá a possibilidade de a gente garantir a nossa sobrevivência, a comida, né? É moeda de troca também, né? Já foi há muito tempo. Então, Uhum. o quanto que esse consumo da informação,
o que a gente vê hoje, né, principalmente uma característica aqui no Brasil é que é um dos maiores consumidores de internet e de informação, de redes sociais. Todo mundo que trabalha nessa área de informação sempre está de olho no Brasil porque existe uma tendência a um consumo muito grande. Mas que esse consumo de informação, no entanto, ele não se transfere em conhecimento necessariamente. É muito Sim, mais com por um certeza. entretenimento, por uma busca que tem a ver com essa busca assim do algo novo, né? E aí eu não quero mais saber o que aconteceu para trás, eu quero saber as novidades do mundo, né? Exato. Então essa relação, Eu acho que isso é uma ansiedade, um anseio, assim, de se conectar, né? Então, se você está acompanhando a vida da Juliette, por exemplo, né? A sua vida deixa de ser tão pacata assim, né? Deixa de ser tão banal, por assim dizer, né? E aí você está alinhada a um ideal, né? Algo maior. Mas, assim, será que acompanhar a vida de uma pessoa como a dela, né? E parece ser uma pessoa muito agradável, né? Mas será que é um bom ideal para sua vida, né? Será que é um exemplo vivo, assim, que te vai fazer realmente procurar coisas maiores, coisas melhores, né? E frequentemente não, assim, é só um entretenimento, né? Entretenimento é isso, né? Assim, são coisas que funcionam ali como um atalho para você se sentir bem. Né? Ah, não tô bem, vou botar um filme aqui na TV, vou ir à praia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então, é algo que está ali para tapar a nossa falta, né? E que bom que existe, né? Isso, que bom que existe esse atalho, mas ao mesmo tempo não é o principal, né? Eu acho que o brasileiro ele confunde muito assim, né? A meta de vida dele com esses atalhos, né? Com esse aproveitar, né? Com esse prazer, né? Da matéria, né? Principalmente. Eu não acho que é um prazer muito vinculado a ideias, abstrações, né? Eu acho que a gente não tem muito né? isso, né? É. Então é muito concretista, né? Não à toa, né? O prazer de o sonho de muitas pessoas é conseguir um carro tal, entendeu? É conseguir isso, é conseguir É. aquilo. E são coisas, são objetos físicos, materiais, né? Ah, então isso daí já fala sobre uma falta material. Se eu não me engano, Felipe, né? Me corrija se eu estiver errado, mas o tipo 7 ele sofre com um problema no nascimento que ele quase morreu, né? Em geral, não é isso que o Eneagrama fala? Na verdade é a sensação da criança, né? Ela sentiu uma angústia de morte, é como se essa privação, ou qualquer tipo, às vezes o cordão umbilical da criança passou no pescoço, e ela sentiu isso de uma forma muito extrema. E aí é como se fosse assim, se a gente pensasse, por que será que Hermes saiu tão cedo do berço, É né? interessante, Será né? que aconteceu alguma coisa cutucou ele ali? Ou Uhum. era a opressão que ele sentia de viver nessa caverna, preso, numa Perfeito, escuridão? Né? perfeito. Isso motivou, né? Então, com relação à experiência da infância tipo 7, tem a ver isso aí. Alguma coisa motivou ele porque era insuportável estar ali onde ele estava. E aí ele Uhum. parou, começou a sair pelo mundo, e aí se refugiou na imaginação, né? Na fantasia. E isso foi motivando, né? Construindo essa personalidade que busca novos planos. Ele está sempre querendo novas ideias, né? E aí ele imagina a concretização. Isso eu acho que é interessante que você comentou sobre essa busca pela concretização. Eu sonho ter Sim, um carro, mas o que eu faço para ter esse carro, né? Às vezes eu fico exato. muito no sonho, né? E nas idealizações e não faço realmente nada para mudar a minha vida, né? E Exato. aí eu me questiono tal e eu fico reclamando. Eu acho que a gente está na fase da reclamação, né? Que é uma projeção, né? Reclamação em geral é uma projeção, né? Então, não tenho isso por causa do É, presente, não tenho isso por causa do contexto social brasileiro. E provavelmente tem alguma relação verdadeira aí, né? Factual. Mas, ao mesmo tempo, é, você se apoiar somente nisso, né? Isso daí é um subterfúgio, né? É uma forma de você não uhum, fazer o que você pode, o que é possível, né, para, no mínimo, entrar nesse caminho, né, para conseguir essa autorrealização, né?
E muitas vezes é isso, né? É algo possível, né? Mas a pessoa não quer caminhar, né? É como se ela interpretasse que as pernas dela, sei lá, tivessem quebradas, né? E no fundo não tá, entendeu? E uma coisa curiosa, né, dessa falta, dessa experiência de quase morte, né, dessa interpretação, é a criatividade. A criatividade vem disso, né? A criatividade é fazer nascer, né, essas ideias, né, de uma forma abundante, né? Então você não tem algo, você se vira, né, você dá um jeito, né, você se resolve, você dá um jeitinho, né? Então isso daí é um lado positivo do jeitinho brasileiro, né? A gente consegue fazer acontecer, né? A gente está na época agora das Olimpíadas, né? Quantos atletas não passaram por extremas dificuldades, né? E conseguiram chegar aí nesse céu, né? Nesse Olímpico, né? Nas Olimpíadas, Uhum. né? Então, não necessariamente uma falta real, material, né? Implica uma falta espiritual, né? Mas a gente consegue ver que na nossa cultura existe uma descrença nisso, né? A gente é uma cultura que não acredita muito no espírito das coisas, né? Na cultura em si, né? Se a gente for ver. Então a gente fica muito preso nos aspectos mais superficiais, né? Mais performáticos, né? Da persona, entendeu? Então é o prazer das sensações, né? Do corpo, é a comida, é o sexo, né? Então são coisas muito concretas, muito objetivas, né? E, e aí o que acontece é que a gente tem uma dificuldade de fazer essa passagem, né? Hermes era tido como Deus ligado à hermenêutica, né? Deus ligado à interpretação, né? Então, para você sair do dado, né? Para você sair da informação, né? E passar para o conhecimento, você precisa minimamente fazer analogias, né? Você precisa fazer conexões, né? E para você transformar esse conhecimento em uma sabedoria, entendeu? É como se você estivesse compilando assim todas essas conexões, né? Com coisas, com questões muito práticas que você viveu na sua própria vida, né? Então a sabedoria ela é um meio prático, né? Você realmente teve que andar, passar por aqueles anos, né? Passar por aquela encruzilhada, entendeu? Carregar a sua própria Uhum. cruz para conseguir fazer essa conexão entre algo abstrato, que é o conhecimento, com esse conhecimento na sua vida, né? Peraí, o que que é isso para mim, né? Então, esse é um viés positivo, só que o brasileiro, o mundo em geral, né? A gente vive em um mundo da pós-verdade, né? Que é muito doido, Uhum. né? Assim, então, a verdade não importa mais, né? Então, então existe a versão dos fatos, né? Existe fatos alterados, né? E isso está assim nos níveis mais superiores, né? Eu acho que esse fato alterado, né, saiu lá do gabinete do Donald Trump, por exemplo, entendeu? Que uma secretária estava falando sobre, estava sendo contestado, falou, olha, isso daí ah, uma, é um fato alterado, entendeu? É um fato alternado, entendeu? Como é que pode acontecer algo do tipo, entendeu? Um fato ser alternado, né? Sim, Porque o fato é para ser uma verdade objetiva, né? Mas a gente passou a correto. confundir uma verdade objetiva com uma verdade subjetiva, né? E aí a Uhum. gente vê aí que essa confusão, esse contágio, né? Esse problema, essa infecção psicológica aí, né? Que a gente está vendo, né? São as É. fake news, né? A gente está Então numa é, confusão, né? Me lembra a figura do Exu, né? O Exu que atua aí, e tem um lado do chapéu vermelho e outro lado do chapéu branco, né? E a uhum, gente fica brigando, não, o chapéu é vermelho, o chapéu é branco. E aí, em é, vez de resolver, a gente entra em conflito e quem sai dando risada é o próprio Exu, né? exato, Que inclusive, exatamente. e que inclusive ele tem uma característica bem hermética, assim, digamos, É né? um paralelo, né? É um paralelo, né? É um paralelo. Que traz, que traz essa cultura africana, né? E que faz parte da fundação desse país. E é engraçado como a gente não percebe isso. O quanto Uhum, que essas religiões de matriz africana, elas foram importantes na construção do que nós somos, né? Assim, sim, no geral, né? Claro que em determinados locais, em determinadas comunidades que têm
a cultura alemã muito forte, a cultura japonesa, né? A gente tem cidades que têm essa característica, mas no nível global existe um pilar, né, da Com estrutura certeza. em que os negros construíram esse país também. E isso Com a gente não certeza. consegue integrar. É Não como se consegue. eu fico imaginando assim que assim, é como se a gente quisesse fugir do próprio fato de que nós fomos esses escravizados. Ah, Nós somos esses escravizados também. Né? A gente sempre aponta, não, eles são eles, né? Nós não sofremos isso. Né? No sentido da fuga do sofrimento. Não conectar com essa nossa ancestralidade, com a nosso histórico, né? Tem a ver com essa fuga. Né? com certeza. E, E a gente vê isso através de estereótipos, por exemplo, né? Preconceitos, né? Então, o negro é preguiçoso, né? Enquanto que a gente sabe que não é, né? O negro fisicamente é muito mais forte que um homem branco, né? Por exemplo. Ele ajudou na construção quase por inteiro, né? Do Brasil. A gente tem a mesma coisa, esse mesmo preconceito com o nordestino, por exemplo, né? O nordestino é preguiçoso, né? Então, é uma negação, né? Então, as coisas são completamente invertidas, né? Então, o europeu fica nesse aspecto cultural, né? Logocêntrico, por assim dizer, né? Nesse plano das ideias, né? Então, eu vim para cá, eu descobri, então logo tudo isso aqui é meu, né? E não quer, assim, realmente botar a mão na massa, né? Assim, construir algo, trabalhar para algo, né? É muito curioso. Se você for ler, tem um livro interessante, né? Ah, um historiador, Boris, o nome dele, Bo- Boris Fausto, algo assim, né? Ele fala que, basicamente, a coroa portuguesa, né, incentivava os cavaleiros, os nobres, né, através dos seus próprios recursos, né, juntando seus próprios recursos, a fazer essa expedição para o Brasil, né? Mas isso daí não era algo que era incentivado, né, de forma concreta, né, pelo dinheiro, pelo valor da coroa. Mas uma vez que você chegasse lá e formasse um território, tudo aquilo ali era seu, né? Então a gente ainda vive isso, né? Você vê pessoas que estão há tanto tempo tentando concurso público, é isso, né? Eu não quero generalizar, né? Mas a ideia, o sonho, né, em geral é o quê, né? Eu vou estudar por todos esses anos seguidos, né? Sem ter nada, né? Vou me matar aqui, vou passar por uma grande viagem, né? Um grande sacrifício, né? Uma grande encruzilhada, para quando eu conseguir isso, eu ter tudo, né? E ficar sem fazer nada, né? Ficar só ali me abanando, né? Esperando o tempo passar. Então é algo que tá impregnado assim na nossa cultura mesmo, né? Essa questão relacionada aos povos, né? E é uma falta de conciliação, né? Uma falta de reflexão, né? Nos contos de fadas, né? Se você for ver, a encruzilhada é um símbolo que aparece muito, né? E é um símbolo que você só consegue achar um caminho, né, se você respeitar o irracional, mas ao mesmo tempo ter uma atitude consciente, né, para você conseguir respeitar esse irracional, né? Então, os dois, três príncipes estão ali tentando achar a solução para o reino, né? Eles vão para os caminhos que eles já conhecem, né, achando que eles vão conseguir aquilo ali, que vão trazer o tesouro ou algum objeto mágico que seja. Só que não, entendeu? Logo depois eles morrem, uhum, né? Porque eles são com recursos escassos, né, e foram para algo que eles já conheciam, né, enquanto que a renovação não vai vir por algo que a gente já conhece, né, e aí o tolo, o bobo, né, o filho inferior, né, muitas vezes o mais novo, né, que é completamente desconsiderado, né, e que não está naquela escala hierárquica, né, ele ele olha para aquela encruzilhada, ele pega uma pena que está no chão, entendeu? E ele assopra, né? Ele deixa o vento levar, né? E aí me vem em mente a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Mas enfim, não sei se foi um paralelo muito bom para fazer nesse momento. Mas aí a pena escolhe o caminho, né? Mas uma vez, sim. né, que ele entra nesse caminho, o caminho é dele, entendeu? O caminho é um Ah, mérito próprio, né? Mas ele sim. respeita
essa compensação, essa complementação do inconsciente, né? E aí ele sim, realmente sim. vive aquela trajetória, né, até o fim, né? E ele não vai Exato. para fora e fica lá eternamente, entendeu? Ele não fica no mundo fantástico, entendeu? Não vai para os Estados Unidos e fica lá, mora lá, entendeu? Ele volta para casa, entendeu? E ele volta com algo novo, com algo diferente, em que renova Isso. o próprio reino, né? E aí ele se torna um rei depois, né? Só que a gente Uhum. fica só na parte da pena, entendeu? Na parte racional, entendeu? Deixa a vida me levar, né? Isso. Esse aspecto aí, né? Pronto, pegando o símbolo do macaco, né? Que a gente trouxe, os budistas eles falam sobre essa mente agitada, né? Essa mente meio macaca, né? Que está toda Uhum. hora ansiosa, né? Em busca de prazeres, né? Toda hora se entupindo com comida, ou com sexo, ou com algo do tipo, né? E isso daí Uhum. só fala sobre distrações, né? Que a gente interpreta como sendo um entretenimento, né? Sim. E a gente tem isso como meta, né? A gente acha que isso daí é a felicidade, né? É. Só que como algo que está toda hora transitando, passando, e que você não consegue chegar a uma definição, como que isso pode ser algo sólido, objetivo, né? Então, não sei se eu fui claro. Não, eu acho que foi. Inclusive, eu ia falar para a gente, né? A gente tá já quase no final aqui da live, e aí eu queria Não, pontuar até essas partes das considerações. O que a gente pode entender de tudo isso que a gente falou? Quais são os caminhos a seguir, né? Mas eu acho que de alguma forma você já respondeu a minha pergunta antes de eu fazer, né, Hugo? Porque eu acho que o segredo do negócio é, primeiro, é entender o tolo que existe em nós, né? hum, E saber que ele tem uma função. A função dele não é ser tolo, mas a função é descobrir o caminho. E exatamente. após a descoberta do caminho, é seguir ele, custe o que custar. Independência, fala, não, eu escolhi, ó, o nosso caminho, digamos, próximas eleições. Qual vai ser o nosso caminho? Na grande encruzilhada de 2022. Qual vai ser o próximo caminho? É pegar essa decisão e seguir, e não querer inventar mais de coisa de, vamos tirar agora o presidente, porque isso é uma mania também, né, do brasileiro, né? Quantos É um impeachment atalho, aqui? né? Toda hora a gente quer falar em impeachment. É, É um um atalho, é uma atalho que a gente saída. quer trocar. A gente quer trocar as nossas instituições. Não, agora, não, a gente não quer mais nomear os juízes lá do Supremo. Vamos mudar esse negócio porque não está funcionando. Tem que mudar isso aí. Essa frase é muito marcante, né? Nos tempos de Uhum. hoje. Tem que mudar isso aí. Tem que mudar sempre, né? E no fundo tem que mudar, eu acho. Mas a gente tem que aprender a aceitar aquilo que a gente decidiu e seguir o caminho, né? Esse é o caminho que nós escolhemos, vamos até o fim, né? Então, para mim, pelo menos, ficou essa imagem, né? De se perceber como tolo, para identificar os caminhos e depois seguir, concretizar, percorrer esse caminho até o fim, até onde ele vai dar. E, de repente, se precisar voltar, a gente volta, mas vamos percorrer o caminho. É, Eu queria que você colocasse aí as suas considerações aí. exatamente isso, né? Eu acho que é concluir alguma coisa, entendeu? Seja lá o que for, mais básico que for, entendeu? Até mais infantil que seja, né? Mas concluir, Sim, né? Porque a gente não consegue concluir absolutamente nada, né? E a gente precisa disso para gerar, quem sabe, uma identificação, entendeu? Para ter esse dado de realidade. Não, nós somos assim, nós fizemos isso, entendeu? É como se fosse um documento, um atestado, entendeu? E a gente precisa disso, né? Porque senão a gente só fica perdido, confuso, né? Nessa participação mística, né? Como Jung colocava, né? Ah, justamente porque a gente não tem nada no nível superior onde a gente consiga perceber isso é verdadeiro, né? Então, se nada é verdadeiro, né, eu posso viver qualquer coisa, né? E eu não vou ser obrigado a pagar a conta, entendeu? Por isso depois. Então, eu acho que o brasileiro tem muito essa concepção, entendeu? Então, se nada é verdadeiro, entendeu? Se nesses 500 anos de história, né, nada mudou, por que eu vou mudar? Então, o que eu vou conseguir mudar? Né? E aí vem a história da corrupção, por exemplo, né? Então eu vou mesmo é tentar conseguir o meu, entendeu? Aí já entra em um egoísmo, né? Em um complexo de vira-lata, entendeu?
se os recursos são escassos, que não são, né? A gente tem o quinto país maior do mundo, né? A gente tem assim, recursos naturais que todos os outros países Enormes. do mundo invejam, né? Então os recursos não são escassos, mas a gente fica nisso, né? Ah, sempre querendo o que está faltando, o que é do outro, né? E aí entra nessa moda, né? Nesse modismo, né? Antigamente eram os franceses, né? Os ingleses, hoje em dia os americanos e quem sabe os chineses, né? Então a gente quer sempre estar lá do outro lado do mundo, sendo que a gente tem um solo fértil, né? Um solo cheio de nutrientes, né? Mas a gente não sabe lavrar a terra, a gente não sabe Exatamente. plantar. Então como que a gente vai colher os frutos, né? É. Tem essa relação da colheita, né? E tem a ver com o Carpe Diem, né? Inclusive a Cris está aqui, né? E, e a gente está chegando no final da live. E primeiro, né? Esse é um assunto extremamente interessante que acho que a gente não consegue esgotar, né? Em uma live ou numa conversa. Mas assim, eu acho que muitos insights a gente conseguiu ter aqui através dessa troca, né? Te agradeço, né? Pela participação. Foi muito bom mesmo, assim, né? No próximo encontro, a gente vai falar mais sobre Thanatos, né? Essa ideia de entender onde está esse sofrimento, como encontrar essa dor, porque no meio do caminho, né? Esse caminho que a gente vai trilhar, ele tem sacrifício, tem pedras no meio do caminho, e tem dificuldades. Como encontrar essas dificuldades, encontrar essa dor, esse sofrimento e se relacionar com ele. Então a intenção é a gente conversar nesse nível para que esse carpe diem, esse aproveitar a vida, né, que o brasileiro meio que deturpou, é como se a gente colhesse a qualquer custo, né, vigorosamente e compulsivamente, né, mas como que a gente pode ressignificar ele para que a gente pode realmente lavrar essa terra, que nem você falou, para poder plantar, para ter o que colher, né, um dia, né, e eu acho que a ideia é justamente essa. Exatamente. Então, então eu agradeço a todo Perdão. mundo. Pode Felipe, falar. eu gostaria muito de agradecer, né, por esse convite. Eu fiquei bem surpreso, né, em ter recebido aquele teu áudio. Né, e é um privilégio aqui ter essa troca, né, essa troca de ideias. Né, eu gosto muito disso. Né, então, essa experiência é algo que sempre traz algo de novo, né, traz uma pequena renovação. Né, então, é muito interessante. Eu espero que esse afeto, esse sentimento, né, de certa forma, em alguma medida, tenha sido sentido, né, pelo pessoal que está aqui conosco. Né. Então, muito obrigado a todos. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, né, eu estou lá no Instagram, hugomorais.psi, né, e é isso. Tendo na clínica também, dou supervisão. Acho que é isso. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos. É isso aí. Obrigado a todo mundo pela Sim, e participação. hoje tem uma live, 21 horas, sobre astrologia e psicologia analítica, para quem estiver É interessado. verdade, eu fiquei Perdão, sabendo, fiquei bem interessado. Vai fazer o mapa aparece astral lá. do Jung, né? Ele vai, né? O Fabiano Albuquerque, astrólogo, vai, né? Eu vou estar ali para complementar mais com a psicologia do próprio Jung, né? E a gente vai falar sobre o Chiron dele também, né? Sobre aspectos da personalidade que são mais sombrias, né? Que trazem potencial não só negativo, mas muito positivo, né? Sim. Legal, Hugo. Então tá. Obrigado pela participação, obrigado a todo mundo que participou aí. A gente se vê na próxima live. Até Um a abraço. próxima, Felipe. Abraço. Tchau, tchau.